é a mesma questão da escola base, né? Que parece que realmente ela não cometeu crime algum, a gente até está apurando isso. E assim, mas é gravíssimo, porque também pegaram, né? E assim, envolveram ela em questões que parece que ela não tem ligação nenhuma com aquilo. Entende como é grave, sério? Sim, Então, enquanto a gente está um apurando... assassinato de reputação, no mínimo. Que a pessoa pode ir Exatamente. presa, pode ser criminal mesmo, mas no mínimo reputação. E é isso que eu te digo. Olha só como é importante a gente checar a informação, porque de repente olha o poder que eu tenho. Eu pego Então. e trago uma informação dessa, começo a mobilizar um monte de gente e depois se descobre, não, mas essa informação não era verdade. Então, como de que uma você faz? irresponsabilidade. Assim, e no seu caso, eu te falo, lá na região eles falam sinuca de bico. Como que você fica, por exemplo, quando você tem uma informação que você considera que é de extrema urgência, sei lá, de crianças acontecendo alguma coisa terrível? Fogo no parquinho, filho. Não, porque olha aqui, você é extremamente responsável. Eu não te conheço tão profundamente, mas eu sei que você é extremamente detalhista. Como que você checa, por exemplo, você tem uma informação, e sempre que você tem um fato, né, você vai ter a versão da vítima, a do réu, a do acusado, e uma terceira que provavelmente é a verdadeira, porque o réu tem a percepção dele do crime, o cara que cometeu o crime tem a visão dele do crime, e tem uma que é neutra, que não compartilha das emoções de nenhum dos dois. Como que você faz quando às vezes você tem uma informação que você considera que tem que ser muito bem checada, e que ela é importante, mas você não consegue a outra fonte? Você amarra isso, você passa para... Porque você entende? É foda essa. Então, quando a gente vai trazer um caso... Isso. Então, vamos parar para pensar. Quando a gente vai trazer um caso, né? E eu acho hoje muito importante, a gente tem que trazer os dois lados. Tem que trazer o contraditório. Eu tenho que dar oportunidade, né? Então, eu tenho, digamos, que você está de um lado e ele está do outro. Uhum. Primeiro, a gente vai convidar os dois. Aí, ele vai dizer, não, mas eu não quero participar. Ele tem o direito. Tá. Foi lhe dado, né? Eu vou ouvir o seu lado. Mas não é porque ele diz que não vai participar que eu não vou procurar mais pessoas que estejam no entorno dele para me trazer, talvez, o caminho do que tem acontecido na visão dele. Então vamos pegar um caso de crime, que a pessoa esteja, inclusive, presa. Aí nós temos os advogados, nós temos os peritos, nós temos os legistas, nós temos um mundo de pessoas. Quando a gente vai falar de perícia, e mesmo a perícia da polícia técnico-científica, ela não trabalha nem para defesa nem para acusação, ela vai trabalhar para reconstruir o que aconteceu ali. Então a gente vai trazendo todos esses elementos e a gente vai tentar entender o que aconteceu antes, porque a gente tem o pré-crime, o crime e o pós-crime. Todas essas três fases são muito importantes. Então, a gente tem que entender o que aconteceu aqui antes, o que aconteceu aqui e o que está acontecendo depois. E a gente precisa dar essa oportunidade das pessoas falarem. Porque e mais ainda, porque nós não somos, né, a autoridade policial que está ali colhendo informação, né, para trazer uma resposta para aquele crime e que no final daquele inquérito policial ele vai decidir se ele vai encaminhar aquilo para o Ministério Público oferecer uma denúncia ou não. O nosso caso, a gente pode expandir isso para muito além, né? Vamos tentar entender o que pode estar em volta de tudo isso. E aí, eu te digo, em relação, por exemplo, vamos pegar o caso, acho que não sei se a gente falou da outra vez o caso da Gamersol. Da Gamersol? Falou? Não me lembro, hein? Falou, né? Então, mas o que acontece? Então, e o caso Evandro? A gente falou do caso Evandro da outra vez? Do Evandro, falou também? Sim, ainda Evandro eu me lembro. Você se lembra? Porque ali, o caso Evandro foi um erro muito grande, né? O da Gamersol, só para que as pessoas entendam, ali a gente tinha o autor do crime, a gente tinha a arma do crime e a gente tinha a vítima. Quando a polícia vai e pega aquilo tudo, o caso está rachado, fechado, não está concluído. Ela vai fazer, né, o inquérito policial, vai apresentar, olha, aqui está o acusado,
Ele se declarou culpado, ele entregou a arma do crime, ele apontou, ele explicou como ele fez, temos a vítima, foi feito, inclusive ele está sentenciado. Lá na frente a gente vai descobrir que tem mais coisa ali, que não, ele de fato é o autor do crime, mas ele cometeu esse crime sozinho, porque aí o que acontece? Chegou na polícia um manifesto assinado por esse autor, que no caso era o Guilherme. Uma coisa muito mal escrita, bem, sabe, complicada no sentido, uma pessoa com muita dificuldade de cognição escreveu uma coisa ruim. Mas aquilo chega na mão de uma ativista, depois do que o Guilherme estava preso, e ela vai encaminhar aquilo para a autoridade policial. A autoridade policial olhou aquilo e achou que aquilo não tinha importância e não tinha relevância. Porque para ela, o caso está concluído. Tem o autor, tem a arma e tem a vítima. E apesar de não entender muito bem a motivação daquele crime. Ela descobriu a autoria, mas a motivação era uma coisa estranha. De fato, possíveis namorados, eram namorados, não eram namorados, se encontraram dentro do universo digital, jogavam juntos, depois foram se encontrar fisicamente, enfim. Aquela coisa mal escrita, e é realmente mal escrita, mas tinha muita informação importante. O que acontece? Anos depois, 2 anos depois, quando a gente começa a receber outras informações, inclusive do local onde ele estava e com quem ele conversava, aquele manifesto começa a fazer muito mais sentido. E aquele manifesto vai entregar a informação de que aquele crime foi cometido por um grupo de pessoas e não somente por uma pessoa. E aí a gente tem que entender o seguinte: você tem o autor do crime, mas você tem os mandantes. Os mandantes foram processados? Não. Os mandantes estão soltos. E os mandantes continuaram cometendo crimes. Entende a questão da investigação? Aí a gente pegou. E aí, enfim, eu inclusive recebo depois o próprio Guilherme informa, escreve uma carta que realmente existem outras pessoas ligadas ao assassinato da Gamer. E tudo isso é muito importante. Entende o tamanho do problema? Quando aconteceu o crime com o goleiro Bruno, da Elisa Samúdio, ele é condenado por ser o mandante e não por ser o autor. Entende? E o crime de mando, ele é mais pesado do que o próprio crime da pessoa que vai, puxar o gatilho, ou dar a facada, ou, enfim, empurrar de uma ponte, ou atropelar, porque ela recebeu a ordem de alguém. Alguém deu a ordem e aquela pessoa cumpriu aquela determinada ordem. Mas provaram que ela foi morta, sim, porque não acharam o corpo dela. Então, o que acontece? Até hoje não acharam o corpo dela. Mas no caso, quando a gente vai pegar o caso da Elisa Samúdio, e eu até hoje não consegui entender, né? Já conversei com vários juristas, vários advogados, vários especialistas da área. A juíza de primeira instância, ela vai pedir a emissão de um atestado de óbito com causa-mortis. Existe um atestado de óbito, eu estou dizendo que eu já vi o atestado, eu tenho atestado, eu pedi, né, para ver, de como ela havia morrido. Como? Se você nunca encontrou um corpo, como ela morreu? Qual que era a causa da morte no atestado? Esganadura. Mas isso, como que não sabe que ela... Como é que não foi uma facada? Como é que não foi um tiro? A gente não sabe. Esse corpo não existe, esse corpo nunca foi achado, entende? Mas existe um atestado de óbito, né? Vamos lá, que tem mais perguntas aqui. Pô, isso aí já é um problema, esse atestado aí pro júri ali, não? Isso não é suficiente para anular o júri? Já vou. Então, aí o que acontece? Isso foi levantado pelos... A gente já lê as perguntas das pessoas, pessoas que ainda estão fazendo perguntas aí. Tá. Isso foi levantado na época e foi levado para um conjunto de desembargadores da área civil que entendeu que ela poderia ter feito isso.
Vou explicar uma coisa para as pessoas, e não estou aqui defendendo o goleiro Bruno, nem Macarrão, nem Bola, nem ninguém. Mandem perguntas e superchat. Eles só foram condenados por conta desse atestado de óbito. Se esse atestado de óbito não existisse, não haveria condenação. Porque o maior erro do judiciário até então era o caso dos irmãos Naves. Sim, aquilo primeiro porque a pessoa nem morta estava. Isso, e depois desse crime, onde eles foram torturados para assumir a autoria... Depois a gente tem eu não estou defendendo também, não. Não estou defendendo também, não. É que teve uma máxima do direito onde você precisa ter primeiro um corpo que tenha a comprovação de um crime. Eu sei que do Bruno teve indício de autoria e tudo mais. Mas é meio que a quebra do padrão principal de um crime. Mas você sabia disso que a Carla falou? Não. Cara, é muito absurdo assim. Eles foram condenados porque existia um atestado de óbito. Isso. E nesse atestado de óbito fala que ela morreu por esganadura. Cadê a prova? Não, ao meu ver, isso é suficiente para anular um júri. Então, aí é uma prova falsa. Tudo isso foi levado, isso foi contestado, inclusive na área civil. Né? Porque a gente está falando ali da juíza que é da vara criminal. Sim. E digo mais, se esse crime tivesse sido cometido por você, que não é o goleiro Bruno, não teria atestado de óbito. Com certeza não. O que a juíza falou dessa emissão do atestado? Enfim, porque ela diz o seguinte, Macarrão, que na época do Macarrão chegou a confessar o crime? Macarrão diz que... Porque Macarrão deu várias versões. Macarrão é uma figura muito complexa. Macarrão e a Polícia Civil não conseguiu provar nenhuma delas. Nada, gente, zero. Que é outra coisa, Vocês né? A Polícia são de Civil Minas, tem que provar. né? A gente conversou muito com vários policiais aqui de São Paulo e eles falam, Carla, é fácil você sumir com o corpo em Minas. Isso é verdade. Você tem muita área de fazenda... É que nem você achar agulha em palheiro. Eles não estão mentindo. Eu conversei com um amigo meu da Polícia Federal. Ele falou assim, Rodrigo, um crime, inclusive eu acho que foi desse caso que a gente falou, ele só pode ser perfeito, porque é difícil existir um crime perfeito, mas ele só pode ser perfeito se em algum momento para tudo e só uma pessoa cuida disso aqui. Então, o que acontece? A gente está falando ali de 4 pessoas, né? Bruno, Macarrão, Bola e Zezé. Zezé foi o último. Zezé era o primo mais novo? Não, Zezé era também um policial. Bola também, policial. Aí a gente tem o Macarrão, que era um braço direito aqui do Bruno. E só que Bruno, Macarrão e Bola estavam sendo julgados ali no mesmo período, depois eles iam ser julgados juntos, depois o julgamento foi dividido, enfim. E o que acontece? Macarrão, amigo de Bruno, num determinado momento, vai se voltar contra Bruno para ganhar algum determinado benefício. Ele traz N versões do que poderia ter acontecido, e numa dessas versões, que não foi comprovada em nenhum momento pela polícia, a juíza vai dar como verdadeira. O que acontece? Digamos que eu cometi um crime, tá? E você é um policial, eu falo, eu que cometi esse crime. Não adianta eu falar, olha, eu estou dizendo, fui eu que... A polícia precisa provar que fui eu. Sim. Inclusive, para ter certeza que eu não estou acobertando uma outra pessoa, que não tem mais coisas envolvidas. Precisa haver uma investigação. Somente a minha confissão não é suficiente. Isso está mais do que pacificado dentro da nossa área, né? Vai que você está protegendo outras criminal, pessoas, né? Exatamente. Vai saber se estou falando a verdade. Vai saber que não foi ele que cometeu o crime. Vou proteger o Robertinho aqui. E exatamente, eu vou segurar a onda aqui. Não precisa de rodar todo mundo. Um roda e segura a bronca dos outros. Vamos lembrar daquele delegado. Aquele delegado é uma figura muito estranha. Naquela época, assim, né? E olha que eu sou uma pessoa que adora a polícia e sempre... Eu defendo muito o trabalho policial. Eu sei a dificuldade do trabalho deles. Eu sei de tudo. Tem policiais, cara, que a gente fala, você é muito bom. Porque ele faz muito com muito pouco.
Mas a gente tá falando de uma grande figura, né? Do goleiro Bruno. Cara, que mídia, né? Mídia e numa época onde a TV aberta ainda mandava muito. Aí ele vai receber uma ligação anônima. O delegado. Não lembra como começa? Recebi uma ligação anônima de uma pessoa dizendo que Elisa esteve aqui, que Elisa sumiu, e ele vai começar uma investigação. Vai até aquela chácara lá em Esmeralda, né? Uhum. E não encontra ninguém ali sabe de nada. O Bruno já até tinha voltado, ele tinha ido fazer um outro jogo, se não me engano. Muito bem, ele vai começar uma investigação. Eles vão revirar aquela casa, aonde a Elisa teria estado, né? Para procurar vestígios. Enfim, de sangue, de fluido, e nada é encontrado. No carro tinha, né? Sangue. Tinha, mas era um sangue anterior. Uhum. Né? Ela já tinha tentado uma medida protetiva, lembra? A juíza nega essa medida protetiva. Também para mim é um outro erro, porque a juíza vai dizer que ela não mantinha uma relação, vamos dizer, né, regular com ele, ou seja, ela não era nem namorada, nem esposa, então, a princípio, ela não teria direito a essa medida protetiva. Isso, graças a Deus, já mudou também, né? Porque ela sofreu uma agressão. Mas esse sangue é dessa época? É dessa época. Não foi da ida para Esmeralda ali? Não, que tava... esse sangue já é dessa época, inclusive isso está no relato, nesse boletim de ocorrência que ela vai fazer. Muito bem. Aí começam essa investigação. O que vai acontecer? Esse delegado vai trazer as mais diversas versões e as coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Como os cachorros comeram a Elisa. Teve gente que perguntou aqui, isso foram os cachorros. Aí você para pensar, gente, de onde que esse cabra tirou isso? Vamos dizer que cachorro tenha comido. Tem que ser um cachorro, né? Primeiro, com muita fome, muitos cachorros. Sim. E pensa na imagem de um cachorro. Eram Rottweilers, não era? Mas você imagina, não precisa nem pensar numa pessoa. Pensa ele comendo, sei lá, um animal pequeno. Sei lá, um coelho. Numa grama. O que vai acontecer? Vai ficar cheio de vestígio. De pelo do coelho, de pedaço de unha do coelho, de sangue do coelho. E você não consegue acabar com todos os vestígios. Aí vamos pensar, o cachorro comeria cabelo? Não. Tem um monte de coisa que o cachorro não comeria. E a gente tem, sim, na questão, né, até na literatura pericial e de médico legista, de pessoas que às vezes passam mal, inclusive podem ter infarto, tem o animal de estimação, o animal começa a lamber, né, para ver se a pessoa acorda e acaba até, às vezes, mordendo, ferindo, para tentar acordar a pessoa. Mas ele não vai comer a pessoa. Vai comer 20 quilos de osso, né? O porco come, hein? Não, mas o porco, então, sim. Aí vamos lá. Você sabe, nós fomos atrás porco, de criadores, de porcos, enfim, de porcos selvagens. Sabe o que eles nos falaram? Porco não come cabelo. Não come também. Sim. Porco não vai comer cabelo. E mesmo se ele tivesse comido, a quantidade de vestígio que vai ainda deixar de resíduo, sangue... Né? Cara, ele não consegue comer. Ele vai comer, pode triturar o osso, mas vão ficar pedacinhos de ossos. Você não consegue acabar com todos aqueles vestígios. Aí aquele homem vai chegar com essa teoria absurda, bizarra. Eu falei, gente, é louca, né? E ele diz o seguinte, que ele vai usar o luminol nos cachorros. O luminol, ele é um agente químico que ele testa... se existe fluido ou sangue, né? Então, o que acontece? E você precisa estar num ambiente controlado, porque você tem que estar com aquele ambiente todo escuro, mas ele é extremamente nocivo. Se eu jogar luminol em cima do cachorro, eu vou matar o cachorro. Aí eu vou jogar luminol no cachorro, entendeu? Pra quê, né? Então, no mínimo, então, você joga luminol aqui. Onde foi que o cachorro comeu aqui? Onde o cachorro estava. Então, vamos tentar... Não foi encontrado um vestígio. E o luminol também não prova se é sangue humano ou não, né? Não, ele só mostra... Ele só vai mostrar que tem, que tem um fluido biológico, que aí você tem que levar para o laboratório para testar se é sangue, se for sangue, se é sangue humano, porque pode ser saliva, pode ser sêmen, pode ser um monte de coisa. Isso é uma merda.
Pode ser tudo. Pode ser, imagina num lugar onde tem bicho. O bicho vai também ter, tem saliva, vai ter fezes. Aí qual foi outra coisa que ele disse? Ah, não, que ela foi emparedada. Sim. Gente, vocês viram as fotos da casa do Bola? Não vi não. É uma casa que é pequena, assim, uma casa simples e tal. A casa ficou toda destruída. Porque eles começaram perfurar. a procurar, porque ela estava emparedada ali. Também não encontrou. Aí depois veio a história de que um cadeiro tinha dito que ouviu deles que ela tinha, que eles tinham matado ela com micro-ondas. Vocês sabem o que é micro-ondas? Os pneus ali. Exatamente. Mesmo que mataram o Tim Lopes, né? Isso aí é uma assinatura de crime muito perverso. Quem usa muito isso são as organizações criminosas. E principalmente lá no Rio de Janeiro. Eles gostam dessa... que é para deixar recados, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso enfiar a pessoa dentro de pneus, muitos pneus, e atear fogo. Né? Mas tem que botar alguma coisa que vai ser um condutor, uma gasolina, uma querosene, algo, né, para incendiar. Você imagina o cheiro de uma pessoa sendo queimada, de pneus sendo queimados, o cheiro e a fuligem, a fumaça. A fumaça vai a quilômetros de altura. Ah, não, mas era uma chácara. Muito bem, eu pedi o mapa. Eu digo, isso é investigar. Bom, tá aqui, gente, era assim, ó. É uma casinha aqui. Aí tinha um pequeno quintalzinho aqui já tinha uma outra casa, aqui já tinha outra casa, aqui já tinha outra casa, já tinha outra casa. Ou seja, se eu vou colocar uma pessoa aqui em micro-ondas, na chácara do Bola, toda essa região aqui vai ver, né? Ó, tá pegando fogo ali, gente. Tem e não é qualquer fogo, não é fogo que pegou fogo na mata, não é um fogo de pneu, que é um fogo... Não, preto, é uma fumaça preta do caramba. Exatamente. Também... Então, olha só, já tinha... O cachorro comeu, depois emparedada, depois micro-ondas, mas não chegava... O que de fato aconteceu? A coisa mais importante para mim, que nunca foi investigada, e isso eu nunca entendi, porque eu li também aquele inquérito de várias vezes, sabe, do começo ao fim, falei, o último sinal do celular dela vai dar ali naquela lagoa. Não é Farroupilha, na lagoa de... Pampulha? De Pampulha, isso. Farroupilha é lá no sul. Em Pampulha. É perto da chácara ou é longe? Não, é distante. Tá, mas é o último sinal. Mas é o último sinal, que é onde que seria o sinal, que é onde vai bater, e é o sinal onde Macarrão vai encontrar com Bola. Bola diz que vai encontrar Macarrão porque o filho dele queria jogar futebol, então poderia entrar numa peneira, pedir ajuda. Essa é a teoria que Bola vai trazer. Mas foi no dia que Macarrão diz que quem sai com a Elisa? Macarrão sai com a Elisa junto com o bebê. Ele que fala isso, está na declaração dele. E o sinal da Elisa acaba aqui nessa e junto com o sinal deles. Aquela lagoa é gigantesca, não é? Vocês são de lá, não é? Sim. Existe muita possibilidade dela poder estar lá. Descarte ali. Mas eu não vi nenhuma investigação que, né, terminasse ali. Vão procurar ali, que né? procurasse ali. Por que é que eu vou... Porque aí o que acontece? A casa de Bola aparece porque Macarrão diz que Bola vai pegar Elisa, colocar no carro dele e vai levar para casa dele. E Macarrão diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Então vamos lá. Bruno diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Aí Macarrão diz que vai entregar a Elisa para Bola. E dali pra frente não sabe o que aconteceu com a Elisa. Na casa de Bola não tem nada. E aí tem a figura de Zezé que estava junto ali também. Na casa de Bola não acharam um vestígio de Elisa. Não foi achado nenhum vestígio. E eu estou falando para vocês o que está no processo, tá? Não adianta alguém falar, eu vi. No processo dela, e a gente tem o processo também de cabo a rabo, essa informação não está lá. A casa daquele homem foi toda revirada e não se achou nada. Muito bem. Eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno e o que ele me fala é
que Elisa esteve sim com ele nessa chácara, ele afirma isso, e a afirmação que ele dá é que ela sai com o Macarrão, e que dali para frente ele não sabe o que aconteceu. Macarrão, ele vai romper com o Bruno, e Macarrão hoje está lá, né, no interior de Minas também. Hoje ele faz parte de uma igreja evangélica e ele se mantém alheio a toda essa história. O que é importante? Todas essas pessoas cumpriram as suas penas. Sim. Ou estão no final de cumprimento de pena. Você não pode ser julgado no Brasil pelo mesmo crime 2 vezes. Então, assim, a pergunta que não quer calar é: por que é que todas essas pessoas que já foram condenadas, cumpriram as suas penas, não contam de fato o que aconteceu com a Elisa? Sim. Porque, por pior que seja, eles já cumpriram a pena. A pena já está, né, já foi cumprida. Não é possível reabrir o processo não, julgar por outro crime? Não, só se for para beneficiar o réu. Não para, entendeu? Se for para beneficiar, se tiver um fato novo que beneficie o réu, sim. Que às vezes com a confissão vão encontrar mais crimes ali, né? Você pode pedir uma revisão criminal. Tem algo ainda nesse crime muito estranho. Que ele foi mal investigado, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Para mim é uma das investigações mais porcas que eu já vi. E assim, investigação absurda. Tudo que era feito era para aparecer na televisão, para ganhar mídia. E assim, aí depois o delegado vira vereador, deputado. Aí juíza vira, muda, sai porque ela era de uma comarca pequena, vai para Belo Horizonte, depois vira... aquelas coisas, entendeu? Porque são casos midiáticos. Agora, eles foram condenados. Ok. De novo, o que nós desejamos como sociedade é entender o que de fato aconteceu e que todos os culpados sejam, de fato, né, responsabilizados pelas suas condutas criminais. Mas até hoje, cadê esse corpo desta... E sabe o que é mais triste? Acho que todos sabem eu vou te o falar que aconteceu? Assim, o Bruno sabe o que aconteceu? Sabe o que é que me passa, Cabeleira, também? Além disso, se o Bruno sabe ou não? Eu acho que sabem. Mas eu não posso afirmar. Sim, mas só uma opinião. Assim, quando a gente tem muita... Primeiro, quando a gente tem muita teoria, é porque nenhuma é boa. A questão não seria uma teoria. É porque nenhuma é tão boa a ponto de ser validada. E segundo, você fez comigo é quase uma maldade. Porque eu estava até como anseio de justiça, satisfeito com o resultado, porque eles cumpriram a pena. Mas quando você vira e me fala assim, não tem toda a verdade, você me faz parar para esperar um pouco mais de alguma coisa. A gente quer a verdade. Sim. E digo mais, aí vou colocar mais importante tudo a verdade. Mais um ingrediente na cabeça de vocês. Assim. E eu acho que a verdade é importante porque tem uma criança ali. Sim. Essa criança merece saber o que aconteceu, sabe? Até porque é um fechamento na vida dessa criança. De novo, gente, essas pessoas já cumpriram as suas penas. Então, por que nem que eles não quisessem contar, entendeu? Mas que, de alguma forma, essa informação chegasse. Sim. Será que teve movimentação financeira na época? Eu vou dizer uma coisa para vocês. E continuo ainda colocando bastante esforços para tentar descobrir o que de fato aconteceu com essa moça, onde ela está. Eu acho muito difícil que essa moça esteja viva, eu não acredito nisso, eu acredito realmente que ela esteja morta. Mas aonde? De que forma? Exato. E por que ela morreu? Qual o motivo de matar a Elisa? Quando a gente para pensar aqui também, eu não quero assumir a paternidade, essa motivação é muito frágil. Até porque, olha só, vamos voltar lá para trás, e eu nem sou tão fã de futebol, né? Mas eu sei que é um universo que é, principalmente, para quem tá no topo da carreira, né? Seleção, cara. O cara tava... Ele tá na Copa, tava no auge. Exatamente, ganhando muitos milhões de euros, não é? Ele tava indo pra Itália, não é isso? Se não me engano, ele ia pro Real Madrid, hein?
Era para Espanha? Era, se não me então, engano, ele estava indo para um grande time de futebol. Não interessa, ele ganha em euro na primeira divisão do futebol mundial. E aí, por conta de um bebê, eu não colo, sabe assim? Eu não acho assim. E vou te dizer mais, porque quando eu conversei com ele não é esse tipo de homem. Eu acho que para ele seria muito mais fácil. Tá bom, meu filho, quanto que é que eu vou pagar? Pago para não me aborrecer a cabeça. E ele vai seguir a vida dele. A morte dela tem muito mais coisa que não foi investigada. A esposa do Bruno, por exemplo? Pode ter envolvimento. A polícia lá na frente depois descarta ela. Talvez a polícia tenha descoberto alguma coisa que não tenha levado adiante, a gente não sabe o que é. Vocês entendem que tem muitas coisas ali, mas assim, eu vou matar essa mulher porque eu não quero pagar pensão, não faz o menor sentido. O casamento do próprio Bruno já não ia bem. O Bruno tinha mulher, tinha amante, ficante, namorada, é um monte. Quando você vai ver que era um monte de mulheres, aqui. Era tanta da mulher que, sabe assim... tentam enfiar goela abaixo da gente essa narrativa de que ele queria se livrar dela por conta do filho. Eu acho isso muito improvável, eu acho isso... Tem mais coisa Ela ali. sabia de algo que poderia incriminar ele. Talvez tirar a carreira dele de goleiro. Aí, talvez. Aí quando a gente vai olhar, aquele primo dele... Macarrão? Não, o primo, o menino, o novinho, que era menor, novinho. que depois até sim. acaba morto, né? Aí você tem que começar, a gente... Sabe que ele nem morreu, mágico? Morreu, primo? Morreram 2 pessoas. Sabe mágico? O mágico, ele fica aqui, olha, eu tô fazendo mágica aqui, tá vendo? Olha pra minha mão. Só que a mágica que ele tá fazendo tá aqui, ó. A gente tá só olhando aqui, em cima no Bruno. A gente não tá olhando o que tem em volta dele. Quando eu vou investigar alguma coisa, e se o foco está em você, eu vou parar de olhar para você. Eu vou começar a olhar para você, eu vou olhar para ele, essa informação que vem de graça, né? E aí você começa a olhar quem é Zezé, quem é Bola. Você fez isso? Uhum. E aí? Então, tem muitas coisas aí. Mas não vou trazer aqui porque... segredo de justiça? Não tem segredo de justiça. O processo não está em segredo de justiça. Mas eu não quero colocar ninguém aqui em situação de risco, inclusive. Tem coisas ali na vida do Bruno, que pessoas que orbitam o Bruno, tem coisas muito estranhas. A morte da Elisa não está ligada ao filho da Elisa. Agora, o que de fato motivou esta morte, nós não sabemos. Agora, que tem pessoas ali em volta do Bruno que tem questões muito complicadas, isso sim. Eita. A questão é como ligar isso tudo. O que ela estava lá? O que o delegado... Qual a história que a gente vai receber desse delegado? Que ela estava lá em cárcere privado, que não sei o quê. Ninguém confirma isso. Será que ela estava mesmo em cárcere privado? Será que não estava? Os pais dela são vivos? São. A mãe criou o Bruninho, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu vi uma vez uma entrevista da mãe do Vitor Belfort. E a irmã dele sumiu e eles nunca encontraram um corpo. Sim. E ela, a dona Jovita. Em uma entrevista, ela fala que ela queria pelo menos saber se tem um corpo para ela enterrar a filha dela, porque o fato de não ter encontrado o corpo até hoje... É uma tortura que fazia ela sofrer todos os dias. A mãe da Elisa já falou no documentário então, que ela assim, sofre muito com isso. Então... hoje que já tem um crime, pelo menos essa, sei lá, uma benevolência, uma bondade única para... Para mim, a coisa que é mais triste é que tem um menino ali. Que, sabe, assim... E quando você não consegue nem ter empatia em relação àquela criança, tipo, ó, tá aqui, até para, sabe, fazer um fechamento, encontrei, aquelas pessoas já pagaram, se são os verdadeiros autores ou não, ali alguém já respondeu, se tem mais, ali ainda não sabemos, mas tem um outro problema. Lembra que tinha uma história sobre o teste de DNA? Uhum. Então, esse teste de DNA nunca foi feito. E aí, vamos lá. O que a gente sabe? Que
A Elisa desaparece, que é a história que o Macarrão vai contar, que vai entrar no carro do Bola e some, ele volta com a criança, e a mulher ali do Bruno, na época, vai entregar aquela criança para os caseiros, que vão levar para uma comunidade mais simples e vão entregar aquela criança para alguém. Essa criança vai ficar bastante tempo lá e ela só vai ser reencontrada quando a polícia vai chegar. A gente está falando de um bebezinho, tá? Bebezinho de dias. Eu conversei com a mãe da Elisa. Ela nunca viu o neto. Ela viu um neto que entregaram para ela. Ela não conhecia o neto um bebê antes. Qualquer. Não sabemos. Enfim, não sabemos. Ela nunca tinha visto o rosto, né? Não, ela nunca tinha visto o rosto. Que o menino é a cara do Bruno hoje, que é um goleiro. Até o Dom é goleiro também, não? Você acha ele a cara do Bruno? Nunca vi. Não, mas eu vou falar uma coisa que eu sempre falei. E, inclusive de um primo da minha esposa. Ele tem um bebezinho que ele adotou. Que hoje tem uns 4 anos. Fica a cara do pai, né? É idêntico. Então, aí o que acontece? É mágico, sabe? O fato de você ter uma referência te faz semelhante. Eu perguntei, porque eu conversei com o Bruno, por que ele não aceitou fazer o teste, né, de DNA na época do julgamento. E ele disse que, são palavras dele, tá? Posso dizer, porque ele falou que achou que aquilo pudesse trazer algum prejuízo para ele no processo. Passado esse tempo todo, ele hoje pede para fazer o teste, para saber se de fato ele é pai do menino. Existe uma certidão de nascimento onde consta o nome dele como pai. Muito bem. A avó não deixa. Porque também não sei. Existe a possibilidade, e aí são de fontes que a gente não pode trazer, que dizem o seguinte, que existe a possibilidade do Bruno não ser pai desse menino. Se existisse a possibilidade dele, ele tá ligado com o crime da mãe dele, de não, então não foi meu pai que matou minha mãe, entende? Nossa, então. Assim, e eu falei muito já sobre isso, existe uma madrinha desse menino, até já tive uma discussão um pouco mais acalorada com ela, eu falei, olha, ela me disse o seguinte, o Bruno que conte onde está a Elisa. Eu falei, isso é uma questão extremamente egoísta da parte de vocês, porque se existia a possibilidade dele não ser pai dessa criança, gente, isso é maravilhoso, não foi o meu pai que matou minha mãe, então quem é o pai desse menino? Entende? Um teste de DNA precisaria ser feito. Ele está super disponível, até porque eu conversei com a atual advogada dele, a fazer o teste de DNA. Como ele é menor, ele precisa da autorização da avó, que é a guardiã dele, que não aceita fazer o teste. E eu pergunto para vocês, por que não? Aí, vamos parar para pensar em questões financeiras. Quando ele foi apenado, lá atrás, quando ele recebeu a pena dele, independente dele ser pai da criança ou não, está dito que ele deveria ser o guardião. É como, sabe, você pagar, né? Você vai ter que pagar ali uma pensão para aquele menino até que ele complete 18 anos ou termine a faculdade, né? Independente dele ser pai ou não ser pai. Então, ele não perderia esse benefício. Existe também uma briga lá na justiça sobre essas questões financeiras e tudo mais. A avó diz que o Bruno não paga, o Bruno diz que não tem dinheiro, enfim. Aí é na área civil, na área da família, não é na área criminal. Mas ele foi condenado a pagar também essa indenização para o menino, independente de ser pai da criança ou não. Como na época ele se nega a fazer o teste de DNA, e isso também está na nossa lei, a justiça entende que então ele é pai da criança. Aí vamos tirar a justiça de lado, vamos tirar tudo isso de lado e vamos parar para pensar, bom, mas e se ele não for o pai do menino? Nossa. Você entende? Porque esta é uma certeza que é importante para esta criança. Porque a gente está falando da vida dela. Porque uma coisa é, meu pai matou minha mãe. É o que está na cabecinha dele, né? Sim. A história que está sendo contada para ele. Outra é, pode ser que um homem tenha matado a minha mãe e não seja o meu pai. Por que essa mulher não faz o teste de DNA? Aí a história que chegou pra gente, né, é que eu deixo o menino fazer se souber onde está o corpo da Elisa. Gente,
Pelo amor de Deus, a gente tem que pensar hoje no que é melhor para essa criança. No que é melhor para esse adolescente, né? Que já não é mais uma criança, né? Qual é o futuro desse menino? Porque essa dúvida existe. Pessoas, né? E tem muitas pessoas, e não são fontes quaisqueres, que levantam essa possibilidade. De novo, eu não sei. Qual é a possibilidade, né? Dele ser pai ou não? Como a gente vai saber? Com teste de DNA. É a mesma história do caso Evandro. Eu nunca entendi até hoje porque aquela família não quis fazer um exame, uma exumação no corpo que foi enterrado naquela cova, até para ter certeza de que aquele menino era o Evandro. Tem fontes bastante importantes e confiáveis que dizem que provavelmente o Evandro pode estar vivo. Se existisse uma possibilidade do seu filho estar vivo, você não ia pedir, vamos fazer exumação para ver o... Exuma, quero ver esse corpo, vamos fazer de novo um teste genético hoje. Cara, e tem milhares, né, de formas hoje, de muita tecnologia. Vou até falar super bem do Genera agora, que descobriu o pai do João. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o caso do João. Acompanharam? Não, tem que trazer ele aqui também. A história dele é maravilhosa. O que é? Ele descobriu que ele era filho de uma adoção ilegal, médico. E ele descobriu... Ele achou o pai dele, gente. Pelo teste de DNA. É assim incrível. Um rapaz maravilhoso. Um grande investigador. E a família não contava. E ele descobriu toda a verdade. A história dele é linda, é linda, é linda. Entende? De novo, por que que... E aí, assim, a importância. O João é um exemplo de você saber a sua verdade. Não é a que te contaram. Verdade. Exatamente. Eu preciso... Até, assim, eu não sei, é porque essa coisa meio de investigação, acho que está no meu sangue já com muita força, mas a primeira coisa é falar, não, gente, vamos embora. Vamos lá, vamos fazer o teste para ter certeza, quero saber se você é meu pai, se você é minha mãe. Não é? Essa do Bruno tem uma parada financeira, assim, né? Você consegue enxergar, tipo, ó... É bom para mim ficar desse jeito, porque, pô, o menino lá na frente, filho do goleiro Bruno... Isso, de alguma forma, pode rentabilizar, né? Melhor que não ser filho do goleiro Bruno. Aí são conjecturas, né, Rodrigo? Que, assim, plausíveis, não? Porque quando a gente não tem muitas pontas soltas, a gente pode analisar das mais diversas formas, né? A ponta tá solta. Não existe. O que eu estou te falando, se você me perguntar, existe um atestado de óbito da Elisa? Existe, eu vi, eu tenho aqui, eu te mostro ele. Existe a comprovação de que Bruno é pai daquele menino? Não. Não existe. Não existe. Não existe um teste que comprove isso. A advogada que hoje, né, representa ele, tenta, na justiça, conseguir esse teste de paternidade. É possível, sem autorização da avó? O menino está perto de fazer 18 anos. Enquanto ele for menor, não, né? Aí precisa da autorização da avó. Depois aí é com ele. Mas isso precisa ser feito, né, de forma judicial. Mas o fato de pedir um DNA hoje, ele não pode ser... feito, vamos supor, eu quero um DNA do Cabeleira para saber se a gente é irmão. Se ele não quiser fazer, eu não consigo nem judicial. Assim, uma ordem que obrigue essa pessoa a me fornecer esse material. Você tem que ter um motivo para isso. Você não pode obrigar ele a fornecer o material genético dele. Isso. Enfim, qual seria uma possibilidade? Mas eu falo no caso do Bruno. Existem possibilidades. Tudo que a gente descarta, né? Por exemplo, eu não sou obrigada. Você fala, Carla, eu quero fazer o teste de DNA, eu quero. Fala, não, mas eu não quero. Mas eu não usei esse copo aqui? Aqui tem meu DNA. Sim. Eu comi uma coisa, um pedaço de pizza, joguei no lixo. Tudo que está no lixo não me pertence mais. Eu descartei, não é meu. Existe essa possibilidade? Assim. Existe. É muito ético?
Mas assim, de novo, aqui tem meu... Se eu quiser, eu pego aqui o copo dele, levo aqui, jogo essa água fora e vou coletar o DNA dele. Cotonetezinho e tal. Entendeu? Entende? É ético. E eu acho assim, de novo, eu não consigo entender essas duas coisas. Primeiro, não darem a resposta para esse menino de onde está a mãe dele. Que eu acho que seria... Até, sabe, vamos virar essa página, eu acho que terminou essa história. Excelente. E a segunda, mas porque eu entendo que tem coisa muito feia embaixo dessa história da Elisa que ainda não veio à tona. Não é porque o Bruno não queria dizer, sabe, meu filho. Aí a gente tem 4 pessoas. Você acha que pode ter crime organizado aí? 2 pessoas aqui. Um PCC aí, financiando. 2 pessoas aqui que são muito estranhas, policiais. A Carla quer matar de curiosidade, aí, velho. Porra. O menino que, enfim... Fontes dizem que existe a possibilidade do Bruno não ser pai daquele menino. Por que essa avó não, né? Primeira coisa, vamos ver se é pai mesmo dele. Que vai, quem é? Um pai muito mais legal, não é? Um pai incrível. Pode ser. Você já imaginou? Seria um bilhete de loteria para esse menino? Ela era garota de programa. Então, tem histórias assim... É triste, né? A gente falar ela é garota de programa, assim... Porque a gente sempre parece que está julgando o caráter, né, da Elisa. Então, muitas pessoas usam isso para dizer, então meio que ela mereceu, né? Não. É tipo... Mas, assim, algumas pessoas dizem que ela... Né, realmente fazia, né, um encontro ali. Ela participava de festas, enfim, eram festas com muitos jogadores de futebol. Tem aquelas festas, né? Aquelas festas da orgia. O Puff Daddy brasileira, né? Que tem muitas, né? Tem uma seleção de tudo e termina tudo meio que em sexo, né? Então, e assim... Tem outros jogadores, né? Também de futebol. Que participavam dessas festas. O Bruno foi o único homem que esteve com a Elisa. A gente não sabe, a Elisa não está aqui, né? Nem para contar essa história. Então, assim, tem muita coisa que não foi dita. Quando eu digo que uma investigação é mal feita, eu não estou dizendo aqui que eles não tenham chegado a alguma informação. Mas se chegar alguma informação, não está naquele inquérito policial. O que foi apresentado naquele inquérito policial é muito ruim, é mal péssimo, assim, é horrível. A qualidade é lastimável, é uma tristeza, porque assim, eu já vi inquéritos policiais que são irretocáveis, de tão bem feito que eles são. Sair dizendo, eu fui checar se tinha micro-ondas, eu fui checar se estava emparedada, eu vou jogar luminol do cachorro, isso não é um bom trabalho policial. Um bom trabalho policial é, inclusive, sabe, tira o foco do Bruno, vamos entender o que está aqui no entorno e por que a quem interessava a morte dessa mulher. Não, porque ela está com o filho do Bruno. O cara ia ganhar muito dinheiro. Tanto dinheiro que se ele quisesse ter, sei lá, pegar 15 mulheres, ter um filho com cada mulher, ainda ia continuar muito rico. Não faz sentido isso aí, né? Não. Entendeu? Eu pensava, tipo assim, talvez a mulher influenciou a cabeça do Bruno, né? A mulher dele mesmo ali, falou, pô, isso aqui tá atrapalhando a gente, eu quero que você acabe com a vida dela, um ciúme, talvez. Sei, às vezes ela, mas realmente, assim, por dinheiro não faz sentido nenhum. E aí logo depois eles se separam e ele tinha mulher, namorada, ficante, amiga pessoal. Ele tinha tudo, naquela história, tinham 4 mulheres orbitando no Bruno aqui. Uma pensãozinha ali não ia atrapalhar em nada. Entende? Eu não... Desculpa, essa história... ela não encaixa. Sabe um pedaço de um quebra-cabeça que falaram assim, olha, enfia aí, acredita que é isso e... Não, tem coisa aí... Quero sua opinião. Que é um pouco do seu feeling, né? Do que você sempre fez, né? Por que você desenvolveu um feeling para ver quando falta uma peça? O que eu acho que aconteceu? Acho que ela é uma queima de arquivo. Agora,
Por isso que eu estou te falando, eu acho. Porque enquanto a gente não tem provas, tem muita fumaça, muito indício, mas não tem prova. Me dá sua opinião em outro caso. A gente veio conversando no carro. Dos irmãos Menendez. Esse caso é bom, né? Porque eu acho que esse caso... Eles foram realmente abusados pelos pais? Foram. E acho que esse caso, ele é um marco na questão da justiça masculina. Porque quando a gente para pensar em crimes contra a dignidade sexual, a mulher ganhou muita força, ela ganhou proteção, mas os homens não. Como se só mulheres fossem abusadas, como se homens não fossem. E homens são silenciados, porque um homem que é abusado, inclusive você vai querer colocar à prova a masculinidade dele, como se ele fosse menos homem por ter sido abusado. Sim. E isso é uma posição extremamente machista, que vai privilegiar o agressor e vai deixar a vítima numa situação de extrema vulnerabilidade. Quando a gente volta lá para o ano de 1989, quando esse crime acontece lá em Los Angeles, e a gente vai entender o caso dos irmãos Menendez, para mim acho que é um dos casos mais complicados. Por quê? Porque de fato eles cometeram aquele crime. O crime é bárbaro, o crime é perverso e o crime é cruel também. Eles mataram os pais. Mataram o pai e mataram a mãe. E quando a gente vai olhar para aquilo tudo, e eles são réus confessos, de novo, quando a gente pensa num crime, a gente tem que entender quem são os autores, ou o autor, e qual é a motivação. Qual seria a motivação de 2 filhos matarem pai e mãe? Porque e ali tinha ingredientes de muito ódio. Porque não é uma morte, tipo, vou te dar um tiro, pá, no coração pra você morrer. É na cara, sabe? Eu quero te destruir, eu quero acabar com você. Com a 12, dinheiro. Não é? Suzane matou por 12, dinheiro. Não é? Sim, a Suzane sim. Eu acho até que a Suzane tem, inclusive, pelos psiquiatras forenses, ela é diagnosticada, né, com transtorno da personalidade antissocial. Então, tem até questões que envolvem a psicopatia, né? Uma pessoa que não tem empatia. Não é o caso desses rapazes. O que acontece? Quando a promotoria de Los Angeles, para denunciá-los, ela precisa trazer uma motivação para esse crime. E ela vai dizer que esses rapazes mataram os pais porque eles queriam o dinheiro dos pais. Queriam, né? O pai era muito rico, né? Muito rico, mas muito rico, muito. O pai era um Midas, né, onde ele botava a mão, virava ouro da indústria do entretenimento em Los Angeles. O pai, né, de uma família de posses de Cuba, eles, na época, né, de Fidel, a família vai para os Estados Unidos e eles enriquecem lá. O pai foi muito rico, muito poderoso, muito poderoso. Mas ele foi pobre para os Estados Unidos. Ele não chegou bem pobre, não. Não. Mas ele vai fazer uma fortuna, sim. Tá? E ele conhece a esposa dele, já era um homem bastante agressivo e machista, a mulher já não podia trabalhar. E o que acontece? Esses meninos vão passar por anos de violência e de abuso. Principalmente o irmão mais novo, que é o Eric. E tem um dado que, assim, o pai pagava um terapeuta para o filho mais novo, que era o filho mais abusado, que era o preferido do pai. E não é só abuso sexual, era abuso psicológico, abuso físico. Tinham sessões de agulhar, tinha umas coisas horríveis, gente. Assim, Esse Dr. Ozil, que é o terapeuta, ele gravava as sessões com o Eric, porque o pai queria saber o que o filho falava para o terapeuta. O que vai acontecer? Naquele ano, o menino vai passar para uma faculdade que é ali perto, mas é distante. Seria, né? Ele estaria indo para ficar longe daquele pai. Ia mudar tudo. E aí, exatamente, ficar longe dos abusos, longe da violência. Quando ele fala isso pro pai, o pai fala de jeito nenhum. Você vai estudar aqui em UCLA, você vai estudar na universidade aqui do lado de casa. O rapaz se vê desesperado.
vai procurar o irmão mais velho, vai contar o que está acontecendo, vai dizer, olha, eu continuo sendo abusado, eu não, né? Os irmãos vão falar com a mãe, que dá de ombros, tipo, não tô nem aí, não toma, sabe, partido dos filhos, ou seja, a família deles, inclusive, vai dizer que, porque a família sabia que os meninos passavam abusos. Primos, tios. Enfim, a tia vai depor a favor dele, a prima, e que ali tinha uma figura, inclusive, a mãe vendo aqueles filhos como concorrentes. Então, né, meu marido... Nossa, que absurdo. Né, prefere, vamos dizer, estar com eles do que estar comigo. Mas não é estar com eles como pai, estar com eles de uma forma completamente inadequada. Muito bem. E aí eles vão planejar e vão matar os pais. Eles realmente matam o pai e a mãe, né? E o que acontece? O pai falava para os meninos que eles seriam deserdados. E a família também vai confirmar isso. Então, e eles só vão saber que eles não perderam o direito à herança 6 meses depois do crime. Se a motivação é eu vou enriquecer... E eles perdem. Se eles não... Não. Eles não sabiam, né? Então, mas o que acontece? Se teu pai está dizendo, eu te desertei, por que eu vou matar meu pai? É melhor ele ter ele vivo, né? Claro. Porque se eu te desertei, esse dinheiro todo vai para alguém. Ou para uma instituição, vai para algum lugar que o pai tenha designado. Sim. Vocês vão perder tudo. Mas enquanto estiver vivo, você tem a motivação de ganância já não cola, porque tá esquisita. E a própria família... A família do próprio, né, a tia, que é a irmã do pai, do José Menéndez, vai contar isso no tribunal. Aí tem uma... Só que a advogada, quando pega o caso, ela não sabe dos abusos. Eles não contam, estão ali fechados. Mas você imagina uma pessoa sofrendo abuso, ela tem muita dificuldade de contar. Mas ele era abusado também. Também. E ele abusou o irmão também, o mais velho ou não? O pai fazia o mais velho ter relações sexuais com o mais novo. A coisa é pesada. E aí o que acontece? Se já é difícil para uma mulher falar, você imagina para um homem. Eles não contam. E aí vai chegar uma peça-chave nessa história toda, que é uma mulher que se chama Anne Burgess. Quem é Anne Burgess? Vocês assistiram Mindhunter? A série Mindhunter? Não. Vale a pena. A série Mindhunter conta, né, do nascimento do Centro de Perfilamento Criminológico do FBI, que é quando eles vão cunhar o termo serial killer, o serial estuprador. Eles vão atrás desses grandes perfis doentios e homicidas. Mindhunter. É uma ficção. E essa ficção, inclusive, está baseada na Anne Burgess. Esta mulher vai ajudar na criação do Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Essa mulher entrevistou os piores homicidas, os piores serial killers, serial estupradores, as pessoas mais bizarras. Caramba. Ela entrevistou todos eles. Ela é uma fera. Eu conheço a Anne Burgess, ela é incrível. Muito bem, ela está viva até hoje, ela é uma mulher, sabe, ela já é uma senhora e tudo, mas ela fala muito bem, ela continua trabalhando, e ela vai pedir para avaliar os meninos. E a advogada vai conversar, eles aceitam e ela vai fazer a análise. Porque ela olhava para aquela cena de crime, ela falava, esta cena de crime não tem elementos de ganância. Essa cena de crime tem muito ódio. Que ódio é esse? E é quando ela vai fazer esta análise que é descoberto, aí eles vão contar que sofreram os abusos. E aí, olha que interessante. A gente tem que entender também por que eles vão ser denunciados. Esse Dr. Uziel, que era o terapeuta do Eric, ele vai namorar uma paciente dele, já é um médico completamente antiético. Ele gravava as sessões sem o paciente saber, depois ele namora a paciente dele, e aí ele vai romper a relação. E ele contava para a paciente que ele gravava as sessões com o Eric, e mais ainda, ele conta o que é sigilo de, né, paciente-terapeuta, que ele havia matado os pais.
Ela, quando rompe com ele, ela vai até a autoridade policial e conta. O meu ex-namorado tem a informação de quem matou os Menendez. Muito bem, e ele tem as fitas. A polícia vai até eles. Tem uma lei nos Estados Unidos que se chama Lei Tarasoff. A Lei Tarasoff diz o seguinte, que se você é terapeuta e entende que o seu paciente corre risco ou pode oferecer risco para alguém, você pode quebrar o sigilo. Mas quem tem que procurar? O terapeuta. O terapeuta foi procurar a polícia? Não. Não, foi a polícia que foi procurar. Porque ele não entendeu. Entende? O que eles fizeram? Eles vão fazer vão dar uma gambiarra na lei Tarasoff. Vão pegar somente a fita da confissão e não a fita dos abusos. E é essa fita que entra do menino confessando o crime para o terapeuta. Esse terapeuta depois foi processado, e tem um monte de história com esse terapeuta, porque ele é uma pessoa completamente antiética. Muito bem. Lá nos Estados Unidos, gente, qualquer ação civil ou criminal vão a júri, o júri popular. Né? Quando é ação civil é o petit jury, quando é ação criminal é o grand jury. Então, petit, 7 jurados, o grand jury, 12 jurados. O caso da Amber Heard e do Johnny Depp foi uma ação civil, era o petit jury. 7. Só que, diferente daqui do Brasil, os jurados aqui não conversam entre si. Lá, os jurados conversam e precisam votar de forma unânime. Se eles não chegam num veredito unânime, o que acontece com aquele julgamento é desfeito. Precisa ser feito um novo julgamento. O que aconteceu? E isso foi a única coisa nova que o documentário da Netflix trouxe, foi eles foram buscar as juradas da época. E elas contam porque o primeiro julgamento foi desfeito, foi anulado. Os homens entendiam que eles teriam que seria um homicídio doloso. E as mulheres entenderam que eles passaram por um abuso. Então, aquilo seria um homicídio culposo. Chama-se manslaughter, não é igual ao nosso homicídio culposo, mas é como se fosse. Então, eles mataram porque não tinha... Era matar ou morrer, entende? O pavor que eles viviam tanto, o seguinte, chega até onde você é levado e você não aguenta mais. Tipo uma legítima defesa. Exatamente. Né? Então, as mulheres entendiam que eles tinham que passar por um manslaughter, que aí a pena máxima é de 4 anos, e não no doloso, que naquela época, inclusive, a promotoria ali de Los Angeles estava pedindo pena de morte. A gente tinha pena de morte naquela época, ali na Califórnia. Foi desfeito. E foi um dos primeiros julgamentos televisionados. Então, você tinha parte da mídia fazendo um circo com eles. Aí a gente tem John Malkovich fazendo piada deles, a Oprah fazendo piada deles, vários... David Letterman, todo mundo rindo. Mas que tipo de piada? Da questão do abuso. Ele tá chorando porque foi abusado. Gente, uma pessoa que foi abusada sexualmente não é triste isso? Nossa. É assim, você entende? A gente silenciar a vítima, porque ali, o que a promotoria via? Via os pais como vítima, mas não via os meninos como vítima. Ali é um caso muito complicado, gente. É muito complicado. Eu acho que, assim, todos nós temos que parar para pensar o que nós faríamos. Eu não sei. Talvez a gente não sabe. É um terror, sabe? Então, violência é violência psicológica, é violência sexual, é violência física, é violência mesmo, durante anos e anos. Pelo seu pai. A sua mãe acobertando seu pai. É assim, é de perder a fé na humanidade. Muito bem. O que vai acontecer? Vão marcar um novo julgamento. O que entra no meio do julgamento? Até o próximo julgamento dos irmãos Menendez. O julgamento do O.J. Simpson. Sim. Mais de 200 dias de julgamento, aonde, assim, os advogados de defesa do O.J. dão um show, ele sai pela porta da frente. E aí... 2 derrotas para a justiça ali americana e 2 derrotas para a promotoria do distrito ali de Los Angeles. Aí a gente também tem que entender que lá é completamente diferente daqui.
O District Attorney, né, que é o promotor-chefe, ele é eleito pelo povo. Quando as pessoas vão votar nos Estados Unidos, elas elegem, tipo, o chefe de polícia, que seria o delegado-geral, o promotor. É um monte, é assistente social, tem 30 cargos ali que você está votando. As células são gigantes. E um deles é o promotor, que é o District Attorney. E como é que é feita essa eleição? Pela quantidade de condenações que ele tem, ou pelos resultados, porque lá nos Estados Unidos você tem a questão de você fazer transações penais. Então, a pessoa se declara culpado, fecha uma pena, não vai a julgamento e morre ali. Aqui, homicídio doloso contra a vida vai a júri popular, independente de você se declarar culpado ou não. Lá nos Estados Unidos, você se declarou, vamos fechar aqui uma transação penal e esquece aquilo tudo. E aí o que acontece? Aquilo foi muito ruim, né? O que o juiz vai fazer? No segundo julgamento. O segundo julgamento é feito a toque de caixa, ele proíbe todas as testemunhas que poderiam falar sobre a questão dos abusos dos meninos. O promotor tira da mesa a pena de morte, porque ele viu que aquilo não ia colar, coloca a prisão perpétua. E suprime várias provas, proíbe que o julgamento seja televisionado, e eles são condenados à prisão perpétua. Para mostrar serviço, assim. Ele sai de lá se achando. Que loucura. Muito bem. Nossa. É passado muitos anos, muitos anos. Em 2022, o ex-menudo, o Roy Rosello, vai denunciar o Edgar Diaz. Quem é o Edgar Diaz? Edgar Diaz é o criador dos menudos. Vocês devem lembrar, né? Ele criou, sim. Mas ele criou não só os menudos, acho que ele fez até outros grupinhos também semelhantes. Do Boys Band? Não, mas algumas coisas assim. Mas foi Edgar, como os menudos. E quem que estava em cima do Edgar Diaz, que era o grande nome, o agente? O Menendez. O José Menendez. O Roy Rosello vai contar que é assim, não sei se vocês assistiram o documentário dele, vale a pena, tá no Peacock, que é da NBC. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Ele vai contar em detalhes todos os abusos que ele passou na mão do Edgar Diaz. Mas assim, é horrível. É uma das coisas mais tristes que eu já vi. Eu falei, meu Deus, o que a gente está fazendo como sociedade, né? A gente ajuda as mulheres, a gente não está ajudando os homens, como se os homens não fossem abusados e violentados. E vamos lembrar que quando você tinha 16 anos, você tinha que deixar os menudos. Eles entravam com 12 anos. Acho que o Rick Martin entrou com 9 anos. O que vai acontecer? Ele vai levar, o Edgar Diaz vai levar o Roy Rosello na casa do José Menendez. E ele vai ser abusado pelo José Menendez. Ele vai contar... Ele fala isso também? Fala. E ele conta que ele volta de lá sangrando. E o próprio Edgar Diaz fala, daqui a pouco passa. E ele não conhecia os irmãos Menendez, diz que ele viu de longe. Então ele é uma testemunha crível. Porque o que ele está contando, ele está explicando, eu vivi o que esses meninos viveram. Eles não estão mentindo. O José Menendez é um predador sexual. Ele é um predador sexual de meninos. Muito bem, ele entrou com isso em 2022, essa denúncia foi aceita. A gente tem hoje um promotor maravilhoso que está lá, né, no caso, né, que ele trabalha a justiça restaurativa, que é o George Gascon. E a gente, todo mundo, né, a imprensa inteira assim, será que ele vai aceitar? Porque qual é a possibilidade? Ter a comutação, de mudar de homicídio doloso para o nosso, que seria o nosso culposo, o manslaughter, ter um novo julgamento ou não fazer nada. Pois o promotor falou, temos que corrigir esse erro. Ele trabalha hoje com uma justiça restaurativa. Nós cometemos um erro. Eles de fato cometeram esse crime, são réus confessos, mas eles também são vítimas. O que nós estamos fazendo com essas vítimas? Aí isso foi para a mão do juiz William Ryan, que também aceitou. E agora, dia 11, vai para a mão, porque aí isso tudo precisa, tem um rito, né? Assim, então agora vai para a mão do governador.
Se o governador aceitar também, existe a possibilidade de, antes de Thanksgiving, que é a última semana de novembro, que é o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, fiquei até arrepiada aqui, deles saírem eu tô todo arrepiado da aqui, penitenciária e poderem ter uma vida novamente. E aí, isso é uma coisa inédita, porque essas questões demorariam até 1 ano, não é uma coisa rápida, mas o testemunho do Roy Rosello foi extremamente importante, é um fato novo que trouxe, sabe? E a gente precisa falar sobre isso. Os homens também, sabe? E por que a gente não fala? Porque se falar, ele vai ser menos homem. Não, ele não vai ser menos homem. Né? E mesmo um homem gay também, ninguém tem o direito de abusar da dignidade de um homem porque ele é gay. Claro. Ninguém tem direito de abusar da sua dignidade sexual. E isso acontece e acontece muito. O maior percentual de pessoas que sofrem abuso sexual no Brasil não são mulheres, são crianças de 0 a 12 anos, entre meninos e meninas. E o abuso acontece dentro de casa. Na mão do pai, do tio, do avô, do irmão, do tio, de um primo. E então, toda vez que a gente esconde isso, a gente está ajudando o agressor. A gente não ajuda a vítima. Então, existe essa possibilidade. E o Edgar Dias, que está em Porto Rico, vai ser processado. E, enfim, a história é feia também para o lado dele. Assim, os relatos... Será que outros menudos vão falar alguma coisa também? Então, a gente tem que aguardar para ver o que vem por aí, porque, assim, não foi só ele que foi, né, não foi, abusado. Não era a estrela única daquele show. Então, e isso tudo gente, é muito triste, não é? E esses 35 anos que Então, aí o que acontece? Presos? Vamos lá, e tem outro importante. Quando você comete um homicídio doloso nos Estados Unidos, porque aí eles vão descobrir só lá na frente que eles não tinham perdido o direito à herança. Mas por eles estarem respondendo por homicídio doloso, eles perdem o direito à herança. Aquele dinheiro é dividido com os familiares. Parte do dinheiro foi usado, inclusive, na defesa deles. Muito bem. Se eles forem para homicídio ou manslaughter, a pena máxima seria de 4 anos. Eles estão há muito mais tempo. 35. O Estado tem que indenizar esses meninos. Assim, a multa é de 150 a 180 dólares por dia a mais que você tenha feito um cumprimento de pena. Não basta, né? Fora o dinheiro que eles tinham direito à herança, que o Estado também dividiu. Os parentes não têm, entre aspas, culpa. Então, a gente está falando em torno de mais ou menos uns 3,5 milhões, 4 milhões de indenização por tempo a mais, e mais os 14 milhões corrigidos que eles teriam direito. O Estado tem que devolver esse dinheiro para eles. 14 milhões de 30 anos, porque, né, 4 seria aí a pena normal. Vão ter as 14 correções. milhões investido em 30 anos. Exatamente. Não basta. Não, você não falo, recupera. mas é assim, não fala, tem eu retratação sei. pra isso não, cara. Não, mas eu sei, mas eu falo assim. Não tem conta pra isso. O valor é esse. Mas na minha percepção, assim, eu acho que independente, lógico, não é julgando o que aconteceu. Eles mataram o pai e a mãe e eles teriam que responder por um crime. Mas eles responderam. Sim, entendeu? E aí você fala assim, não... E aí tem um erro, tem um excesso, tem uma omissão dentro do que aconteceu, que aí é um outro erro. E aí as pessoas têm que responder. Substitui, não. Sempre que você tem um erro, principalmente no judiciário, cara, é impagável. Cara, se o seu pai abusa de você todo dia, deixou de ser seu pai. Se a sua mãe é coberta isso, ela deixou de ser sua mãe. Corrigir esse erro claro, eu vai penso poder também, mas... trazer força, porque são muitos homens que são abusados. Lembra que eu falei que a Oprah também fez piada com os irmãos? Lá na frente, ela vai fazer uma retratação. Ela vai levar para o programa dela, aquele famoso programa Oprah Winfrey. Vai começar lá, vai fazer o programa e a plateia é só masculina, só tinham homens na plateia. No final do programa, ela pede para aqueles homens se levantarem. Todos aqueles homens foram abusados quando criança. Todos. Você entende? Então, assim,
a gente precisa ajudar a pessoa independente do gênero. Temos que ajudar as mulheres, temos que ajudar os homens, temos que ajudar as crianças. Sabe, tem que, quando você mostra que você não está ali julgando, você imagina a pessoa, além de ter sido abusada, viver com isso, não conseguir falar, ela precisa falar. Deve ser uma tortura, deve ser horrível, horrível. E ela quer falar, ela não consegue. Aí você não sabe por que a pessoa ela tem depressão, tem transtorno de ansiedade, sabe? A pessoa tem milhares de questões pessoais. É como se ela tivesse uma coisa dentro dela que ela não coloca para fora. Porque nós, como sociedade, não enxergamos como vítimas. Não, porque homem não pode, né? Como se homem... Gente... E como é assim? Você está falando uma criança. Ela olha para é o pai. E... Né? Aí você pega o outro, um menino que está ali cantando. Quando ele contando como que ele era abusado, as coisas que ele teve que passar. Assim, é horrível. Você chegou a ver a série na Netflix? Qual delas? Uma série que... A de ficção? É, de ficção. A do Ryan Murphy? Eu vi e não gostei. Você acha que eles romantizaram demais? Porque não é que romantizaram. Eu não gostei pelo seguinte, como eu conheço muito a história dos irmãos Menendez, já tem muita coisa feita, né? A melhor série de ficção é a Law and Order True Crime, que é com a Edie Falco. A Edie Falco, lembra da Edie Falco dos Sopranos? Maravilhosa aquela atriz. Ela vai fazer a advogada deles. É a melhor série. É brilhante, é fantástica, é incrível. Eu adoro o Ryan Murphy. Mas o negócio ficou muito homoerótico, entendeu? Eu acho que ele... Mas ele tem... Gente, é uma série de ficção, tá? E ele tem ali a licença poética dele. Aquilo não é a pessoa que está olhando... aquilo é 100% verdade. Não, aqueles diálogos foram criados, foram colocados, né? Tem muita coisa ali fora de contexto. A família fala, os irmãos falam, né? Então, assim... Mas é uma série, gente, de ficção. Então, assim... Eu não gosto porque, assim, a minha tendência é sempre gostar mais das histórias reais, né? Dos documentários. Sim. Mas tem séries de ficção que são muito bem feitas. Essa do Law and Order, True Crime, é muito boa. É muito boa. A atuação da Edie Falco, você fala, uau, a mulher arrasou, assim. Ela mandou muito bem. Os atores que fazem os meninos também mandaram muito bem. Então, assim, é uma série bem completa. Mas, assim, é uma série, é legal. Mas vale mais a pena assistir ao documentário, quem não assistiu. Também tem um documentário na Netflix. Mas tem um documentário do A&E também. Tem documentário da HBO, se não me engano. Tem vários. Assim, deve ter, pelo menos, gente, acho que uns 8 documentários dos irmãos Menendez, assim, bons, que foram feitos. Cada um vai trazer um pouquinho de informação nova. Te incomoda essas histórias distorcidas, assim? Assim, sendo uma ficção, não, né? Porque aí é uma ficção, você sabe, estou vendo uma obra de ficção. Tem umas que são muito boas. Quando você não conhece a história, você até... O problema é quando você conhece muita história, você começa a se sentir enganado. Meu, isso não aconteceu. Não, de onde essa pessoa tirou isso? Eu vi você fazendo uma live recente do Maníaco do Parque. Sim, fizemos, do Maníaco do Parque. Teve bastante hater na live também, né? Teve, mas isso a gente tira de letra, a gente gosta. As histórias foram distorcidas ali. Tem um livro que foi escrito que não é baseado nas histórias reais. O que acontece? Vamos entender o hater também? E não vamos nem chamar de hater. Tem um psicólogo clínico que é super nosso parceiro, o doutor Leonardo, ele é muito bom. O que acontece? Quando uma pessoa acredita em alguma coisa, ela começa a ter a crença de que aquilo é verdade. E, de repente, você começa a mostrar que ela está acreditando numa mentira. É natural que ela não vá gostar. Porque ela falou, mas eu já estava acreditando naquilo. Como que você vai dizer para mim que isso não é verdade? Então, você está mexendo com o sistema de crenças daquela pessoa. É complicado, entende? A gente sabe disso. Então, enfim, tá tudo bem. O que eu acho? Se o livro falasse, isso aqui é um livro de ficção baseado em fatos reais, tá tudo certo. Mas tem um monte de coisas ali que nunca aconteceram, que não são verdades. E aí tem um outro problema. O que acontece? Hoje,
você pode escrever, sim, uma biografia não autorizada. Isso está completamente pacificado, tem lei que te resguarda em relação a isso. Mas tem 2 coisas que você tem que se atentar. Tudo que você colocar naquele livro, que você está dizendo que é uma biografia, que é real, precisa ser real.